Inteligência emocional, parte 2. Então, quero falar agora com vocês, que vocês já sabem o que é inteligência emocional, de uma das coisas chaves para você ter mais inteligência emocional. E uma dessas coisas é a resiliência. A resiliência, então, seria a capacidade, seria como você consegue lidar com os seus problemas, se adaptar a mudanças, como você trabalha os seus desafios, né? Eu não gosto de usar a palavra problema. A partir de agora você vai usar desafio, ok? Eu não gosto de usar pontos fortes e pontos fracos. Eu gosto de usar pontos fortes e pontos a melhorar. Esquece pontos fracos e esquece problemas. Você vai usar desafios, pontos a melhorar. Então, trabalhar estes desafios, saber lidar com pressão, saber lidar com perda, com estresse, tudo isso é resiliência. E tudo isso é um dos pontos chaves para você ter mais inteligência emocional. Ninguém está preparado para perder o pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia, o avô, a avó. Eu não tenho mais nenhum, né? Eu sou uma pessoa jovem, eu não tenho mais nenhum avô ou avó, de nenhum dos dois lados. E o meu irmão se foi quando eu tinha 24 anos. Quando ele tinha 24 anos, desculpa. Eu tinha 13, eu acho. Como é que a gente supera isso? Vai ter uma saudade eterna? Vai. Mas, na verdade, essas saudades, etc., que você faz, é uma forma de manter a pessoa que se foi viva em você. E, dentro do meu entendimento, a pessoa está em outro plano, né? Não se foi para sempre. De qualquer uma das maneiras, como você vai lidar e gerenciar isso, essa sua capacidade de resiliência, vai então interferir positivamente ou negativamente na sua inteligência emocional. E quer ver como a maioria das pessoas não tem inteligência emocional? A maioria das pessoas não consegue conversar sobre um relacionamento. Eu brincava muito quando eu conheci a minha esposa atual, Natália, que ela gostava muito de fazer DR quando a gente se conheceu, né? Discussão de relacionamento. E depois de um certo tempo, fugindo disso, e depois nos separamos, casamos de novo, etc., eu vi a importância. E sempre algum de nós, ou eu ou ela, estávamos com alguma questão que a gente não conseguia resolver de inteligência emocional. Hoje, não sou um mestre em inteligência emocional, acho que ninguém que está nesse planeta todo mundo está em aprendizado, mas hoje eu não dou mais corda ou lenha para a fogueira, como se diz, para discussões. Hoje eu não revido mais situações diárias, seja no trânsito, seja com colegas de trabalho. Uma das vezes assim, que eu mais me surpreendi, eu estava morando então aqui na Europa, especificamente em Portugal, e que é um dos países mais seguros do planeta para se morar. Se eu não me engano, já foi primeiro ou segundo, hoje em dia deve ser o terceiro ou quarto. É um país muito seguro, né? Com baixíssima violência, etc. Só que aí eu estava, então, já há algum tempo, e peguei o carro e estava dirigindo. E aconteceu alguma coisa que começaram uma discussão no trânsito e começaram a se xingar. E até que as pessoas saíram no soco. Eu comecei a ver que era muito normal as pessoas em Portugal, homens e mulheres, discutirem de uma forma mais voraz, de uma forma mais árdua, de uma forma mais extravagante no trânsito. Já vi sim, em todos os lugares do planeta as pessoas discutem muito no trânsito, mas alguns lugares mais, outros menos. E com isso eu fiquei muito, muito, muito preocupado em que tipo, né, de sociedade ou que tipo de pessoas à volta estavam com inteligência emocional. E eu comecei a ver que isso é uma falta, é um déficit no planeta. Eu mesmo não tenho por que mentir para vocês. Não sei há quantos anos atrás, deixa eu pensar, 36 menos 13... Acredite que uns 13 anos atrás, para algumas pessoas mais velhas isso não pareça muito, para alguns jovens isso pareça muito,
Para mim parece médio. Não parece que foi ontem, mas também não parece que faz muito tempo. Eu saí na mão com fiscais de trânsito. Vocês têm noção disso? Eu saí na mão. Inclusive depois tive que responder lá uma situação que aconteceu por conta disso. Eles estavam totalmente errados, me provocaram, me incitaram aquilo, mas se eu tivesse inteligência emocional, eu não teria feito nada. Ou ainda teria usado isso para crescimento. Teria usado isso, por exemplo, eu poderia ter gravado ou qualquer coisa do gênero e ter usado aquilo em meu benefício. Porque foi uma situação que eu fui provocado, etc. E eu não estava errado, talvez eu estivesse próximo de estar errado, mas eu não estava. E eu deixei a situação crescer e saí na mão com eles. Acabei, na teoria, me dando bem, né? Eu acredito que no momento que você sai na mão, que você briga, você nunca vai se dar bem. Você nunca sai ganhando. Nunca sai ganhando. Você sempre vai ter uma perda nesse sentido. Mas, na minha cabeça, na época, eu saí ganhando, né? Só que não. E hoje, revendo essa situação de trânsito que aconteceu com esses fiscais, enfim, eu vejo as pessoas no planeta, elas não têm inteligência emocional. E se você tiver, você tem uma capacidade de enriquecer, de ter sucesso absurda. Você não faz ideia do quanto você pode ganhar financeiramente, profissionalmente, em todos os sentidos, se você tiver isso. É uma provocação no seu Instagram, na sua rede social, que você simplesmente ignorou. É uma pessoa que simplesmente começou a te incomodar, você foi lá e bloqueou. Mas não é assim tão simples. O que a gente faz? Eu utilizo, por exemplo, pedras e cristais, tá? Eu tenho aqui um orgonite. Pedras e cristais também, né? O orgonite ele é muito mais potente, obviamente, né? Mas pedras e cristais também. O uso de óleos essenciais. Óleos essenciais, tá? Óleos essenciais. O uso de suplementos, moduladores, né? Que nem o hipérico, o St. John's Wort, hipérico, né? Erva de São João no Brasil, entre outras coisas. Então, Thomas, eu tomando isso, eu fazendo essas coisas, eu vou ter inteligência emocional? Não. Mas você terá capacidade, então, de gerenciar, de modular as sensações que aparecem, fica mais fácil. Por exemplo, quem abusa de esteroides anabolizantes, homens e mulheres, tem um efeito colateral que a gente chama roid rage. Roid, abreviação de esteroide, né? Esteroide. Rage, de raiva. Raiva no anabolizante é um efeito colateral muito comum. Por quê? As pessoas tomam doses muito altas, afeta diretamente aqui, né? Temos muito receptor para testosterona no corpo todo, mas muito no cérebro. E as pessoas ficam com raiva e não tem inteligência emocional que resolva para a maioria. Mas eu já conheci pessoas extremamente bombadas, pessoas que usam muito esteroide anabolizante, homens e mulheres, em especial homens, que são mais propícios a isso, extremamente calmos, tranquilos, pacíficos. Um cara 10 vezes maior que eu, de 2x2, que eu podia dar um tapa na cara do cidadão e ele ia ficar lá. Ok, o que você quer me dar um tapa na cara? Ele não ia revidar, ele não ia brigar, ele não ia me mandar longe. Você tá entendendo? Então, para você trabalhar sua inteligência emocional, primeiro você precisa entender tudo isso. E sim, resiliência é uma das palavras-chave. Mas o que mais? Fiz uma listinha aqui para vocês, então. Desenvolver empatia, se coloque na situação do outro, entenda por que está acontecendo aquilo, por que a outra pessoa está te fazendo. Hoje, quando eu penso naqueles fiscais de trânsito lá, que eu saí na mão, que eu briguei, etc., eu fico pensando, nossa, tudo bem que naquela época eu não tinha uma condição financeira muito boa, mas eu fico pensando hoje, nossa, a pessoa com certeza não era feliz. É uma profissão que paga mal, que a pessoa é cobrada, né, para ficar multando, enfim, etc. E que ela muitas vezes talvez nem um carro tenha. Ela não tem uma condição em geral de sucesso, né? Aí o que mais que você pode fazer? Tentar trabalhar suas emoções. Algumas pessoas falam dominar. Eu não gosto muito de dominar. Eu não acho que seja dominar, que seja gerenciar, administrar suas emoções. Aprender a trabalhar as emoções que não são positivas. Eu não gosto de usar a palavra negativo, então eu sugiro o que não é positivo. Muitas vezes o que não é positivo pode ser neutro, correto? Então, trabalhar emoções
que não são positivas, que você classifica que são emoções, pensamentos ruins. Está sentindo um pensamento ou emoção que não é bom? Tem alguém por perto que você confia? Dê um abraço, peça um abraço para essa pessoa ou você mesmo. Se abrace e veja quanto você é especial. Observe e analise o seu comportamento. Por que você fez aquilo? Anote, refaça uma simulação do que aconteceu. Aumente a sua autoconfiança. O que você precisa para ter mais confiança? Melhorar seu padrão estético, melhorar a sua saúde? Então faça. Não tenha medo de falar o que você sente, de se expressar. Se o seu marido, esposa, filho, enfim, não está preparado para te ouvir, beleza, mas não tenha medo de se expressar. E se a pessoa não está preparada, anote e se expresse depois, quando você acha que a pessoa vai conseguir te ouvir. Aprenda a trabalhar sobre pressão. Em algum momento da sua vida você terá. Não tem como escapar. É uma turbulência não esperada dentro de um avião, um pneu de um carro, né, um pneumático do seu carro que furou, que você vai ter que trocar. Em algum momento você terá que lidar com sua pressão e você precisa aprender a gerenciar aquilo. Não esqueça. Com essas dicas, com óleos essenciais, que nem eu posso citar para vocês, os cítricos, lemon, capim-limão, lima. Depois posso citar erva doce, lavanda, camomila romana, aí os mixes, Serenity, Balance, vão te ajudar nessa parte emocional. Depois os orgonites, como eu já disse, vão te ajudar muito nisso também. Depois os florais quânticos, posso citar o Calmalis, o Oxyflower, também vão te ajudar nisso. Aí você pode utilizar da meditação. E aí você está pensando, tá, mas nada disso se aplica a mim, eu tenho tudo bem resolvido. Tem? Então você está aqui na plataforma porque você tem o corpo perfeito, você tem a saúde perfeita, você se alimenta super bem, faz exercícios com melhor performance e desempenho possível, é multimilionário, ajuda pessoas, tem uma instituição, uma ONG e está tudo bem? Ou será que você está aqui porque você precisa se alimentar melhor, porque você tem compulsão, porque você tem transtornos alimentares, porque você tem que tomar água e não consegue tomar? Algum motivo você está aqui. E é nesses motivos que eu quero te ensinar. Então, medite. Depois que você olhar esse vídeo, faça uma meditação aí de 5 minutinhos. Pode ser uma meditação guiada mesmo, que em breve eu também vou ter aulas para te ajudar com isso.